bem, queridos. E quando os compostos são moleculares? Aqui a água está aparecendo como um componente da mistura. Nós veremos outros casos em que não precisa água. A água aparece por ser um composto molecular. Um composto formado por átomos com diferença de eletronegatividade maior do que zero, mas menor do que 1,7. A eletronegatividade do H é 2,1, a eletronegatividade do O é 3,5. Então a diferença é 1,3. O composto é molecular, porque as ligações não são iônicas, é ligação covalente. Então esse polo positivo não é polo positivo de cátion. Ele não deu nada, ele está fazendo um par eletrônico que está sendo compartilhado pelos dois. Na ligação iônica, a diferença de eletronegatividade foi tal que o ânion recebeu o elétron do cátion. Aqui ninguém recebe nada, aqui é compartilhamento de elétron. Sabemos, já cansamos de escutar, você escutar e eu de falar, de que a água é angular, tem ligações polares, cada dois polos chama-se dipolo, que estabelece um momento dipolar, só que aqui são dois e são momentos dipolares concorrentes, num ângulo de 104 graus. Então, o resultado da soma dos momentos dipolares é diferente de zero. Portanto, molécula polar. Molécula polar significa que esta molécula, se eu colocasse num campo entre dois polos, um centro, uma tela positiva e uma tela negativa, esta molécula, ela, por ser polar, ela vai se orientar. A molequinha de água, num campo elétrico de polo positivo e polo negativo, ficará de uma orientação igual a esta. Cátion tende a se voltar para o cátodo e o ânion tende a se voltar para o ânodo. Muito bem. Então, ser polar significa que essas moléculas sofrerão orientação no campo elétrico. Muito bem. Vamos ao terceiro componente da minha mistura. A mistura que eu quero explicar, os porquês. Não quero só dizer o que todo mundo diz. Polar se dá bem com polar. Apolar se dá bem com polar. Por quê? Chegou a aula dos porquês. O terceiro componente da minha mistura é o principal componente da gasolina, que vai de átomo, vai de molécula de 6 carbonos até 12 carbonos. O bonitão, o mais importante, que dá mais octanagem, é o quê? Se você olhar a cadeia carbônica, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. É o pentano, penta 5, ano, porque tem ligação simples. Apresentando metil, metil, metil. Numerando a cadeia, eu tenho metil no 2, metil no 2 e metil no 4. Então, como é que é o nome do vulgar octano? O nome oficial é 2,2,4-trimetilpentano. O octano, ou 2,2,4-trimetilpentano, é o hidrocarboneto. Só tem C e H. E qual é o precursor? Qual é o primeiro dos hidrocarbonetos? O primeiro dos hidrocarbonetos é o metano. Mete-ano. Mete um carbono, 4 Hs. Estamos cansados de ver de que o metano ele tem 4 ligações polarizadas e aquele tal momento dipolar vai sempre para o polo negativo. Então são 4 que espacialmente se anulam. Porque o tetraedro apresenta ângulos todos iguais a 109 graus e 28 minutos. Então, se o precursor dos hidrocarbonetos é apolar, o que significa ser apolar? Naquele campo elétrico em que eu tenho uma placa negativa chamada cátodo e uma placa positiva chamada ânodo, as molequinhas que eu colocar ali dentro
podem se orientar se forem polares. Agora, esta molequinha, dentro desse campo elétrico, cátodo do polo negativo, para onde vão os cátions, ânodo do polo positivo, para onde vão os ânions. A molécula de metano fica doida. Ela não vai nem para o cátodo, nem para o ânodo, porque ela não tem carga totalizada. A carga resultante é zero. Então, isso quer ser apolar. Não ter polos significa não se orientar num campo elétrico. Se o precursor dos hidrocarbonetos é assim, me desculpe, há uma generalização para que todos os hidrocarbonetos sejam iguais ao primeiro da lista. O octano, representante da gasolina, é apolar. Muito bem. E, claro, nós temos situações em que temos uma cadeia carbônica, portanto, se a cadeia carbônica ela é uma cadeia, o quê? Apolar, e temos um OH que é totalmente polar. Então aqui nós temos um exemplo de um composto que tem que prestar atenção. Ele vai se dar bem com a gasolina, o octano, e ele vai se dar bem com a água. É isso que nós queremos explicar. O álcool, no caso o etanol, é apolar na parte orgânica, porque é, digamos, um hidrocarboneto. Na verdade, é um radical, é um grupo de átomos que tem C e H apenas. E a parte polarizada, porque a diferença de eletronegatividade é grande, 2,1 para 3,5, e o vetor existe. Se o vetor existe, é polar. E daí que todo mundo diz, e todo mundo sabe, de que o álcool e a água são solúveis. Por que a água e o álcool são solúveis? A água e o álcool são solúveis porque a estrutura do álcool, que tem OH, centro positivo e centro negativo, diante da água, vai fazer a mesma coisa que fez o ânion dentro d'água. Se pelo lado positivo do álcool se prende o oxigênio negativo, pelo lado negativo do álcool vai se prender o positivo H. Então, repetindo, para o lado positivo do álcool vai se prender o oxigênio da água, e para o lado negativo do álcool vai se prender o positivo do H. Então, posso perfeitamente estabelecer a mesma coisa desse lado. A possibilidade são inúmeras. A possibilidade de quê? De que tipo de coisa? De quê? Ligações de hidrogênio. Então, meu amigo, quando te disserem que polar dissolve polar, estão certas as pessoas. Os semelhantes se dão bem. Mas calma aí, por quê? Por que um composto polar dissolve um composto polar? Porque entre suas moléculas haverá forças intermoleculares, que nesse momento está sendo ligação de hidrogênio. Polar se dá bem com polar, ponto. Não! Polar se dá bem com polar porque há interação entre suas moléculas de forças intermoleculares. Se forem apenas moléculas polares, esta força chamar-se-á força de Van der Waals. Se a força que liga as moléculas tem H na extremidade e na sua molécula preso a F, O ou N, esta molécula é especial, chama-se de ligação de hidrogênio. E se as moléculas forem moléculas apolares, que tipo de força estabelecerão entre si? Estabelecerão uma força fraca demais, chamada força de London. Porque o dipolo, se existir, será um dipolo induzido. Mas é um dipolo muito fraco e as moléculas têm que ficar quietas para poderem induzir. Se as substâncias estão em movimento, jamais nós teremos uma força de London
sustentável a ponto de grudar as moléculas. Então, meu querido, por que que o álcool e a gasolina se dão bem? Por que o álcool e a gasolina são bem? Aí lá vai você dizer, porque o álcool é apolar e a gasolina é apolar. Basta isso? Para você não basta não. Para você tem que ir em frente. Por que apolar, que é o álcool na parte esquerda, é solúvel em apolar gasolina? Por quê? Porque haverá não influência da força de London, porque ela é muito fraca. Como é que vai estabelecer dipolo induzido entre gasolina e esta parte do álcool, sendo que há movimento? O que vai haver para uni-las serão encaixes moleculares. Talvez dessa você não sabia. O que é encaixe molecular? Encaixe molecular retorna ao princípio. Qual é o princípio? O princípio de que os átomos que são hibridizados sp3 fazem todos ângulos de quantos graus? 109 graus e 28 minutos. Então, meu querido, tá vendo esse carboninho aqui? Este carbono aí, ele faz 4 ligações. Esse carbono que eu apontei é justamente esse que eu estou colocando em vermelho. Este carbono tem um ângulo de HCCH3 de 109 graus. Esse carbono tem um ângulo de CH3CCH3 de 109 graus. Esse carbono tem um ângulo entre o CH2CCH3 de 109 graus. Esta molécula tem este carbono que tem um ângulo entre o HC e CH2 de 109 graus. Moral da história: composto orgânico não é reto. Como se dizia antigamente, cadeia carbônica reta. Não é reta, ela é torta. Ou melhor, é uma linha poligonal aberta. Esta linha poligonal aberta da cadeia principal. Porque os adendos, os anexos, os metis, eles são pontuais ligados ao ponto, 2 deles no carbono 2 e um deles no carbono 5. Muito bem. Se esta molécula, na sua estrutura fundamental, que é a cadeia principal, estiver toda cheia de ângulos, ela vai se dar bem com quem também tenha ângulos. No caso do nosso queridinho etanol, pequenininho que seja, o carbono que ele tem é tão sp3 quanto o carbono que eu apresentei do octano. Esse carbono é também sp3 porque faz simples ligações. As 4 ligações dele, quais são? Eu estava falando desse carbono aqui. Que ângulos que esse carbono faz? Entre HC e O, faz ângulo de 109 graus. Esse carbono faz um ângulo de OCH de 109 graus. O ângulo de CH3CH, 109 graus. Esse ângulo de HCCH3, 109 graus. Então, se esse carbono é similar ao outro, também é uma linha poligonal. As linhas poligonais, elas se encaixam. Então, não sei se ainda existe, mas existia, quando o meu professor me explicou, nos tempos de calças curtas, lá no Rio Grande do Sul, me explicou que seria um tipo de telha eternite. As telhas eternite são onduladas. E a telha brasilite, que é também ondulada. De repente um copiou do outro. Estas telhas, você pode ter uma telha só de eternite, tu pode ter uma pilha só de eternite, pode ter uma pilha só de brasilite, mas se você pegar uma telha de um e encaixar direitinho nos ângulos da outra pilha, vai se dar bem. Por quê? Porque há um encaixe molecular. Então a minha aula vale se você prestar atenção no que eu disse. O que eu tentei dizer?
que um composto polar se dissolve em composto polar, quer dizer, na água, ela por inteira e o álcool pela sua ponta positiva, a água e o álcool são compostos que são solúveis, porque um é polar, o outro também é polar, porque as suas moléculas se grudam. Esta força intermolecular é que justifica a solubilidade de polar com polar. E o que justifica a solubilidade de álcool de novo com gasolina? Porque a sua parte apolar é semelhante à parte apolar. Os semelhantes se dão bem. Se dar bem significa o apolar dissolve no apolar, porque, tem a segunda parte da frase, porque haverá encaixes moleculares. Veremos na próxima aula aquela questão de lipofilia do Enem. Veja lá que você vai confirmar tudo isso. E, finalmente, para encerrar esse caso, por que a água e quem? E a gasolina, por que polar não se dá bem com apolar? Por que polar, que é a água, não se dá bem com apolar? A gente chama de insolúveis. Por que o apolar e o polar são insolúveis? São insolúveis, não há capacidade de um componente água de se dissolver em componente gasolina. Por quê? Porque sim, porque eles não estabelecem forças, a parte polarizada quer grudar, e não estabelecem encaixes. A gasolina quer encaixar. Portanto, nem fazem forças intermoleculares e nem se encaixam. Se não estabelecem forças intermoleculares e não há encaixe de moléculas entre si, necas, não haverá solubilidade. Portanto, vale o que se diz sempre, e tu conhece isso há horas, que polar é solúvel em polar, que apolar é solúvel em apolar, e que polar não é solúvel em apolar. Por quê? Vamos repetir para encerrar. Por quê? Porque os polares solubilizam fazendo ligações intermoleculares. Porque os apolares se solubilizam porque se encaixam. As moléculas se encaixam umas nas outras. Então, uma molequinha de álcool desaparece. Onde é que está? Sozinha, muito pequena, desapareceu dentro da gasolina. E os polares não se solubilizam em apolares porque nem se ligam e nem se encaixam. A química é maravilhosa. Tu vai ver ainda mais maravilhas nas próximas aulas. Toti, ao seu dispor.